então bem-vindos a mais um podcast. O que é que se passa aqui? Mais uma semana de programa e mais uma vez na companhia do Francisco Gomes e também da Joana Simões. Ora, esta semana decidimos, como recentemente temos vindo a ver inúmeras manifestações, decidimos então trazer o tema discriminação e aquilo nestes próximos vídeos vamos então tentar dizer aquilo que achamos sobre a discriminação e sobre a existência então de racismo ou inexistência dela, que também poderá acontecer, não sei a opinião deles dois, portanto vamos ver. E como de costume, vou começar com uma primeira perguntinha, que é para saber se vocês acham que em Portugal existe racismo e se acham que existe, qual é, não é bem a percentagem, mas se acham que é muito grande ou não. Antes de mais, olá a todos, maltinha. Primeiro dizer, finalmente alguém faz a pergunta como deve ser. O André perguntou, eu vou fazer isto, se existe racismo em Portugal. Não, se Portugal é um país racista. São duas coisas completamente diferentes. Obrigado, André, por finalmente fazeres a pergunta como deve ser, com o português correto. Eu acho que sim, em Portugal existe racismo. É impossível não existir, é tal questão. Existem pessoas, o mundo sem racismo é uma coisa completa. Quem fala em racismo fala em discriminação. Um mundo sem discriminação é uma coisa completamente utópica. É impossível de acontecer. Malta, vamos aceitar a verdade. Temos que combater, sim, mas é uma coisa praticamente utópica. Mas sim, Portugal existe, não dados, provavelmente Portugal terá para aí uns 20, 30%, já é demasiado grande se calhar, de população com intenções discriminatórias, seja ela racista, homofóbica, etc. Mas acho que tendo em conta aquilo que são a comparação com outros países, Portugal não está assim no nível tão mau. Reparem uma coisa. Em Portugal não existe grande parte das vezes os crimes que não são motivados por motivos de ódio racial ou de outro tipo de ódio. E sim, há crimes desses a acontecer em Portugal, mas grande parte das vezes são motivados por outros fatores completamente diferentes daqueles que as pessoas querem fazer parecer que existem. Mas sim, existe, e provavelmente eu acho que em relação aos crimes de discriminação eu vejo-me a acreditar que provavelmente o maior será provavelmente tendo a ver com o machismo, tendo a ver com a violência doméstica. Acho que provavelmente, infelizmente, é o que acontece, pelo menos com mais regularidade em Portugal, mas tendo assim, acho que Portugal é um país com alguns racistas e não um país racista. Sim, antes de mais, olá a todos. Eu concordo com o Francisco. Acho que é impossível existir um país sem racismo, sem manifestações de racismo, discriminação. Mas, no entanto, penso que Portugal não é de todo dos piores. Por exemplo, comparando com os Estados Unidos, somos muito melhores, muito melhor do que eles nesse aspecto. E penso que é isso, porque também o racismo é uma coisa que se vai construindo e que se foi construindo ao longo da história e é uma coisa que está muito enraizada em várias sociedades, mas acho que Portugal não é mesmo o pior e, como o Francisco disse, penso que a manifestação de outros crimes, como por exemplo a violência doméstica, tem muito mais lugar na sociedade portuguesa do que propriamente manifestações de racismo. Sim, eu concordo com vocês os dois. Claro que quando eu perguntei sobre o racismo era devido a estas manifestações que têm surgido nas últimas semanas, sim, mas claro que também acho que em Portugal existam muitos racistas e pessoas que discriminam ainda muito escondidas. Acredito que ainda não estejam muito cá fora, mas o meu medo é que elas comecem a surgir e comecem a espalhar-se como o vírus, o Covid-19, que como se espalhou por todo o mundo, eu também tenho medo que eles saiam e também se espalhem pelo nosso país. Claro que sim, uma das maiores problemáticas do nosso país, como o Francisco disse, é provavelmente a violência doméstica e ainda em nenhum país acho que isto está a ser gerido e regulado da melhor maneira, e acho que também não só as nossas instituições governamentais, mas também outras como a APAV, também temos de começar não só a apoiar mais essas causas que são essenciais para o nosso país, mas também começar, e voltamos ao mesmo de sempre que temos vindo a dizer, a começar por mais baixo, pelas escolas,
também dar a aprender aos nossos jovens todos os problemas que existem deste tipo de discriminação na sociedade, que acho que é importante. E agora, hoje em dia, com mais, não é se calhar com mais, mas pelo menos eles estão a aparecer mais, não é? Pessoas homossexuais, transexuais, da comunidade LGBT, também estamos a ver muita discriminação por parte destes grupos, e é algo que devemos combater, não só nós aqui e outras pessoas que também têm e podem usar a sua voz, e qualquer um pode usar a sua voz, mas quem tem estas ideias mais abertas, mais liberais, eu acho que sim, que deve também começar a passar por incentivar os outros sobre os problemas da sociedade e o que a discriminação também acarreta para quem é discriminado. Sim, a questão aqui e a questão da discriminação, nós acabamos por escolher este tema, nós certamente iríamos abordá-lo, acabamos por antecipar, de certa forma, o abordar deste tema, até por causa do caso recente do George Floyd nos Estados Unidos e outros casos que têm vindo a acontecer e todas as repercussões que eles tiveram, aliás, ainda agora, diversos tipos de manifestações que têm acontecido. E quando nós decidimos abordar este tema, ou pelo menos eu quando comecei a ver as manifestações contra a discriminação, eu percebi logo que se calhar as manifestações, o mundo vai mudar, sim, a seguir estas manifestações vão haver mudanças, eu não sei até que ponto é aquela que as pessoas estão a pensar que vai acontecer. Porque eu acho, sinceramente, que grande parte destas manifestações vai beneficiar o tal do outro lado. Ou seja, o André disse bem que provavelmente há por aí muitos portugueses grunhos, como eu gosto de dizer, escondidos. Eles andem aí, como disse uma vez alguém, eles andem aí e eles vão aparecer. Temos o caso do líder André Ventura, do líder do Chega André Ventura, entre outros, o Manuel Machado, acho eu, o Mário senhor que Machado. foi, Mário Machado, foi à TVI, Manuel Machado é o treinador, peço desculpa. Coitado, peço desculpa. E esse senhor, a única coisa que pode ser acusada é de dar cabo da nossa cabeça o português. Enfim, mas deixemos o Manuel Machado em paz, vamos falar do que nos trouxe aqui. E como eu estava a dizer, eu acho que esses casos de discriminação vão beneficiar este tipo de movimentos, vão de certa forma beneficiar, provavelmente no caso dos Estados Unidos de Donald Trump, no caso do Brasil Jair Bolsonaro, no sentido em que normalmente o discurso desta malta mais extremista é que são todos uma cambada de vândalos, ou seja, aqueles grupos que eles querem discriminar ou oprimir são uma cambada de vândalos. Ora bem, quando se comportam como vândalos, independentemente, vamos lá ver uma coisa, podem estar legitimados, enfim, até certo ponto, legitimados pelo desespero que sofrem, por sofrerem anos e anos e anos de opressão. O caso dos Estados Unidos e o caso do racismo nos Estados Unidos é um caso muito específico e podemos abordar um bocadinho mais à frente. Mas quando nós temos um comportamento que vai, de certa forma, a seguir vai ao encontro desse discurso, nós estamos a dar provas em como efetivamente somos assim. Eu acho que há manifestações, e eu e o André já falámos disso no Liberdade de Expressão. Eu acho que muitas vezes que nós ao irmos ao encontro estamos a legitimar esse tipo de ações e estamos a legitimar essas pessoas mais extremistas que dizem extremistas e discriminatórias que dizem esse tipo de coisas absolutamente inqualificáveis. Porque, reparem, nós temos que perceber que não é decapitar o Cristóvão Colombo, como pelos vistos aconteceu em Boston, a destruir ou a vandalizar uma estátua do Churchill, como tem acontecido no Brasil, em diversos pontos do Brasil, a mandar estátuas abaixo. Como é o caso em Portugal, um movimento que começou a querer destruir o padrão dos descobrimentos. Não me perguntem o porquê porquê de querer destruir o padrão dos descobrimentos. E eu acho que este tipo de movimentos, e agora, sim, chegando àquilo que eu queria falar, este tipo de ações, de querermos destruir estátuas porque aquela pessoa fez isso, nós estamos a criar duas coisas. Primeiro, estamos a fazer vandalismo, porque se nós destruímos propriedade pública é vandalismo. A partir do momento em que fazemos isso, é vandalismo. E o outro ponto é que, além de nós, com este vandalismo, estarmos a legitimar de certa forma não, estarmos a legitimar aquilo que os extremistas dizem, acho que nós
mais noutro programa à frente podemos falar sobre eles, mais especificamente sobre o caso deles. Nós, ao fazer isso, ao querermos apagar essas imagens, essas estátuas daquilo que é a nossa vivência social, se nós ao queremos apagar as estátuas dessas pessoas que tiveram uma importância histórica, positiva ou negativa, nós estamos a fazer uma coisa que é, nós estamos a apagar uma parte da história. E normalmente, quando a malta tenta apagar alguma coisa que aconteceu na história, dá asneira. Porque aquelas estátuas, além de muitas delas, sim, serem uma homenagem àquela pessoa, também ajudam uma coisa que é a perpetuar no tempo que aquela pessoa existiu. A perpetuar no tempo que aquela pessoa existiu e fez determinados atos. Por exemplo, eu pego no caso da Alemanha e dos países que foram que estiveram no regime nazista de Hitler, os campos de concentração, a grande maioria dos campos de concentração são museus hoje em dia. E isso é muito importante porque ajuda a manter a história. E eu acho que as estátuas, e lá está, por exemplo, o padrão dos descobrimentos, ajuda a manter as histórias. E a história, a partir de quando nós quisermos apagar a história, nós estamos a causar um problema que é aquela estátua está lá e marca que o ser humano cometeu um erro inacreditável, pode ter cometido um erro inacreditável que é em pleno século XXI impensável acontecer, mas também, também marca o facto de que o ser humano aprendeu com aquilo. E se nós apagarmos aquilo, esse ato é de onde pode cair no esquecimento. E ao cair no esquecimento é o ponto de princípio para voltar a acontecer. Eu acho que só queria acrescentar uma coisa relativamente ainda aos movimentos. Eu acho que o que está a acontecer é que as pessoas estão a deixar-se levar muito pelo ódio que despoltou todas as manifestações contra o racismo e estão a fazer disto uma luta contra as autoridades. Não estão, tipo, a ter em conta que têm de lutar pela discriminação e pelo racismo e estão a fazer disto uma luta contra os polícias. Por exemplo, vê-se muitos manifestantes a virarem-se contra os polícias e está a haver essa discussão de que não há polícias bons, por exemplo. E acho que as pessoas estão a deixar muito levar por isso. Relativamente à destruição e ao vandalismo que temos vindo a assistir de estátuas e todos aqueles aspectos que o Francisco falou, eu acho que muitas pessoas nem conhecem devidamente a história dos monumentos e de tudo aquilo que querem destruir, das estátuas, por exemplo, virem dizer que o Churchill era racista, quando na verdade não era bem assim. E eu penso que, lá está, a falta de conhecimento também está a fazer com que as pessoas não tenham muito bem a noção do que se está a passar. Sim, Joana. Uma coisa dizendo tu em relação ao Churchill, se todos os racistas fizessem com que o mundo pudesse ser livre, estávamos muito mais felizes e muito mais descansados, porque Exatamente. fala-se muito da importância e bem da URSS e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas quem resistiu durante muito tempo sozinho foi a Inglaterra, comandada por Churchill. Por isso, o homem tem direito a ser assim. Sim, voltando um bocado atrás ainda nas manifestações, que a Joana referiu ali a luta contra os polícias, foi obviamente lamentar aquele cartaz, ou vários cartazes que existiram numa manifestação, ou em várias em Portugal, a dizer que polícia bom era polícia morto. Obviamente que isso aí já estamos a chegar a um extremo de completa ignorância que depois, lá está, os extremistas, como o Francisco referiu há pouco, vão pegar e vão dizer não, isto está tudo mal e nós devemos continuar a ser racistas, não dizendo literalmente isto, com outras palavras as pessoas vão ouvir e vão pegar nestas ideias. Relativamente aos monumentos, lá está, é um apagar da história e o não permitir que as futuras gerações também percebam, quando forem ver aqueles sítios, forem experienciar, passear por volta daqueles sítios, olharem e verem que nós trouxemos uma vez a liberdade de expressão, que havia um protesto contra uma casa que mostrava as coisas de Salazar, Sim. do 25 de Abril, Eu sei, antes do 25 eu de Abril. lembro-me dessa história, Era uma associação. Disseram que aquilo era um museu, mas era uma espécie de casa de estudo, que basicamente aquilo iria acontecer, iria ser uma visão daquilo que tinha sido o Estado Novo Exato.
não daquela maneira que nós, infelizmente, ou felizmente, é sério, estamos habituados a ouvir, e a ser de uma forma tremendamente imparcial e tão despida de qualquer tipo de crítica, que diziam que aquilo era uma apologia ao Estado Novo. Não, basicamente aquilo ia acontecer era apresentar os dados do Estado Novo, pura e simplesmente assim. Sim, e aí foi uma coisa, é um dos exemplos de que o destruir destes factos que existiram na nossa sociedade, é inegável que tenha existido os campos de concentração. Nós não podemos apagar essa parte da história, infelizmente, que milhares de pessoas morreram às mãos dos nazis, e aqui em Portugal, no Estado Novo, Salazar fez bem o que queria. Portanto, nós não podemos apagar isso e devemos criar mais, que eu e o Francisco até concordámos nesse programa, ao dizer que deveríamos manter estes monumentos, estas exposições, para também alertar não só as gerações que estão aqui agora, como as futuras, porque é um marco na história que nós temos de aprender e temos de saber separar aquele tempo que era completamente diferente. Felizmente já conseguimos evoluir do nosso. Nós também agora não vamos agora ir ao Egito destruir todas as pirâmides porque foram construídas pelos escravos. Isso também era chegar a um extremo Ou completamente... Já não sei, mas não é tudo que tivesse sido construído por escravos, que foi a maior parte das coisas mais antigas que existem no nosso planeta, passarem a ser destruídas. Obviamente que isso não cabe na cabeça de alguém. Portanto, eu acho que nós também temos de ter uma noção de que aquelas estátuas, apesar de serem da pessoa que é, estão a ser consideradas como um marco na história, e também para nós olharmos e percebermos se a pessoa for realmente, que tenha um QI realmente elevado, ou nem sequer precisa de ser muito elevado, basta ter um bom senso, olha para a estátua e diz: não, eu nunca me ia tornar naquela pessoa, nem no estilo que aquela pessoa tinha, e vou sim respeitar todos de igual forma. Portanto, nós estamos a chegar a um passo, estas manifestações, ok, que vêm ajudar a que não haja discriminação, mas sim, estamos, como em tudo, nada é moderado, portanto há sempre o exagero, e estamos a chegar ao ponto de estar a ultrapassar esse mesmo limite, que estamos a tentar apagar coisas da nossa história, e que depois alguém nos vai perguntar, e o que é que as pessoas vão responder? Estava ali uma estátua, era de quem? E o que é que tinha? E se calhar nem sequer se vão lembrar da estátua porque ela não está lá. Portanto, é bastante complicado, e eu percebo que as pessoas se sintam revoltadas, mas não a destruição destes monumentos, e nem sequer vamos a rasgar as páginas dos livros de história, porque isso não cabe na cabeça de alguém. Eram tempos completamente diferentes. Nós, quando fizemos os descobrimentos, eram tempos completamente diferentes. Tínhamos escravos, é verdade, descobrimos escravos, ficámos com eles, vendemos-los, mas não é por isso que os portugueses são os maus da fita. Sim, a questão, lá está, a questão dos descobrimentos, e eu gostava de fazer uma pergunta, e já lá vou, mas a questão de Portugal, nesta altura da discussão da discriminação, quando nós olhamos para trás, e eu percebo que o facto de tu olhares para o século XX de uma forma bastante crítica, até inclusive para o Estado Novo, ok, mas o século XX é aqui ao lado. Eu acho que tu olhares para o século para o século XV, XVI, altura dos descobrimentos, com o olhar e com os valores do século XXI, é uma coisa completamente idiota. Porque nós temos que perceber uma coisa, que é, ok, sim, aquilo é reprovável, sim, nós devemos reprovar a escravatura, mas o facto de nós olharmos para aquilo com o olhar do século XXI e olhar para aquelas pessoas como se elas partilhassem exatamente os mesmos valores e a mesma evolução de valores sociais que nós, é completamente estúpido. Porque nós temos que perceber que aquilo aconteceu num período histórico, aquilo aconteceu numa contextualização histórica, e que o facto disso ter acontecido naquela contextualização histórica foi importante para Portugal e para o mundo. Os descobrimentos, e se tu fores ver, a maior parte dos historiadores dizem que os descobrimentos portugueses e os espanhóis foram o pontapé de saída para aquilo que nós hoje conhecemos como globalização. Ao fim e ao cabo, foram o pontapé de saída para o facto de nós agora conseguirmos ter culturas diferentes e perceber que existem culturas diferentes. E temos trazido várias culturas para o nosso país. Sim, e se nós olharmos para a própria cultura portuguesa, a cultura portuguesa foi tremendamente influenciada pelas colónias. Também influenciou as colónias, mas também foi influenciada. Sim, E Portugal... desculpa interromper mais uma vez, mas antes também fomos influenciados pelos árabes. Sim, sim. Ou seja, se formos ver assim, os árabes também o foram, mas isso Exatamente. não falo. Ou seja, basicamente são os primeiros povos da Península Ibérica é que tiveram direito a cá estar,
não estava cá ninguém. Os outros acabaram sempre por sobrepor e por impor a sua lei, por assim dizer, sobre os outros. E nós, lá está, se formos ver assim, nós temos que ir pedir contas à Itália por causa daquilo que os romanos fizeram. Mas agora fizeste-me perder o meu raciocínio. Estava a falar da discriminação. Ajudem-me. Perdi-me mesmo. Estás a falar do século XV, XVI, Sim, o facto dos Obrigado. O facto dos descobrimentos terem acontecido e nós temos que contextualizar isso historicamente, que é uma coisa que as pessoas às vezes perdem. Portugal, no caso, falo de Portugal porque é o caso dos padrões de descobrimentos que tem dado mais polémica. Se nós formos ver, inclusive, até hoje, as relações que nós temos com as colónias, nós temos relações com as nossas ex-colónias bastante pacíficas. O caso do Brasil, que foi a colónia que nós perdemos historicamente há mais tempo, mas, por exemplo, se olharmos para as colónias africanas e para Timor-Leste, que foram as colónias mais recentes, acabaram por ter têm ainda hoje uma ligação com Portugal muito forte. Não há, ok, se calhar há provavelmente na população destes países um ódio, por assim dizer, ou alguma coisa contra Portugal enquanto país colonizador. Sim, existe. Mas não é uma coisa do género, um ódio profundo, porque se nós formos ver, inclusive quando Portugal foi campeão europeu, em muitas das colónias houve festa, como se tivessem ganho eles, ou seja, existe essa união de relação, ou seja, se calhar Portugal não foi assim o diabrete que foi. Sim, Portugal cometeu crimes horríveis nas colónias. Isso não está em causa. O facto de nós dizermos que o período mais alto da história de Portugal foi os descobrimentos, não estamos a dizer que foi bom ou foi mau. Foi um período alto da história de Portugal. E o facto de querermos tentar apagar isso, eu acho que é um pontapé. É um pontapé no pé. E agora, é o pontapé reverso. É o pontapé reverso. Eu disse pontapé no pé. Eu queria dizer um tiro no pé. É um pontapé reverso porque estamos a regredir exatamente aquilo que já construímos. E nós também não nos podemos, já faz a tua questão, mas nós também não nos podemos esquecer que naquela altura as mulheres ficavam em casa a tomar conta dos filhos e nem sequer se podia votar porque era uma monarquia. Portanto, nós hoje também já temos valores completamente diferentes e uma frase que sempre ouvimos dos nossos pais é que aprendemos sempre com os erros. E o Portugal e todos os países aprenderam com os erros. Sim, até porque imagina, nós fizemos os nossos cobrimentos no século XV, XVI, se eu não estou em erro, tenho as datas mais ou menos. Eu estou-me a seguir para o descobrimento do Brasil, 1500, né? Ainda sei os séculos. E lá está. Agora, até fiquei com 3 perguntas que é certo que Portugal fez a escravatura, mas nós para aprendermos que a escravatura é errada tivemos que fazer, como tudo no mundo, tivemos que fazer um percurso de aprendizagem. E não acham, pelo menos eu tenho esta visão, que se o caso da escravatura tivesse acontecido, por exemplo, já para o século XVII para a frente, nós se calhar hoje não tínhamos a visão que temos sobre algumas coisas que aconteceram, não teríamos essa visão, porque repara, iríamos ter menos praticamente um século e meio, sem vermos o mundo e sem percebermos que aquilo tinha acontecido. E como todos nós sabemos, nas questões da evolução social, um século conta bastante. Eu acho, relativamente à tua questão, eu acho que a evolução histórica e as aprendizagens históricas levam o seu tempo, levam anos até. E é provável que se o racismo ainda... o racismo não, desculpem, a escravatura ainda existisse de forma tão profunda no século XVII e nos séculos seguintes, provavelmente hoje ainda estaríamos a viver, ou pelo menos já mais calmo, provavelmente, a viver num período desses. E se calhar não iríamos ter a oportunidade de ver tudo aquilo que experienciamos e conhecer outras culturas, conhecer outros hábitos, para alterar essa mentalidade da escravatura e alcançar a sua abolição e tudo mais. Eu acho que, pronto, tudo leva o seu tempo e que realmente, não sei...
Se calhar, desculpa André, se calhar aquilo que nós aprendemos hoje, se calhar estávamos neste momento em pleno século XXI a viver o Holocausto. Exatamente. Era o que eu ia dizer. Nós, por exemplo, eu penso que, se eu não estou em erro, a escravatura começou a ser abolida em alguns países entre os séculos XVII e XVIII, se eu não estou em erro. Portugal foi dos primeiros, acho eu. Sim, Portugal foi dos primeiros e acho que foi por volta dos séculos XVII e XVIII. Se eu não estou em erro, isso... Sim, acho que sim. Pronto. Eu penso portanto, que sim também. se nós tivéssemos atenção, a minha questão não é na questão da abolição da escravatura. Não, eu sei. Eu estou a dizer começar a escravatura. Sim, ok, a sim, escravatura já era isso que eu ia existia, pegar. mas o apogeu da escravatura foi a altura dos descobrimentos, termos começado praticamente um século depois. É isso a minha questão. Sim, era aí que eu ia pegar agora, porque eu acho que todos os avanços iriam ser não adiados, por assim dizer, mas iria haver uma transformação da sociedade enorme, porque a abolição da escravatura foi ali uma espécie de marco para depois outras partes da sociedade, como as mulheres, como os negros, como os homossexuais. Portanto, isso e foi tudo uma bola de neve, e se essas ações não tivessem acontecido, provavelmente hoje ainda viveríamos, a maior parte dos países, numa monarquia, não haveriam ligações económicas como as que há agora com a União Europeia, se calhar ainda estaríamos a viver de uma forma não tão tecnológica como a que foi transformada a partir da Revolução Industrial. Portanto, iria ser tudo uma bola de neve, e eu, obviamente, que perdi-me. Estavas a falar não tinha havido evolução, ia ser tudo uma bola de neve, a escravatura, a Revolução Industrial. Sim. E depois, pronto, claro que a escravatura, se existir, basicamente era isso que eu queria dizer, que iria ser tudo um bocado mais prolongado, se calhar, ou se calhar nem sequer depois poderia acabar por não sequer existir estas lutas, porque iríamos entrar aqui no ramo da ficção científica dos ses e ses, e iria ser tudo muito diferente, e provavelmente ainda hoje iríamos estar a viver, como tu disseste, se calhar no Holocausto, ou se calhar o Holocausto ainda viria daqui a uns anos, nunca saberíamos. Sim, eu também, por acaso, é uma questão interessante. E esta questão prende-se a outra que eu tenho ouvido bastante. Já que nós estamos a falar de história, existe em alguns locais, e eu já ouvi isto, a criação, a mudança daquilo que nós damos na disciplina de história do mundo, nas escolas, e é uma medida que me preocupa bastante. Ou seja, o que esta medida diz, por alguns partidos ligados, nomeadamente à esquerda, a verdade é essa, é que eles querem fazer uma limpeza histórica, ou seja, como todos nós sabemos, vou pegar em alguns exemplos. O exemplo dos descobrimentos. O que eles querem pegar é que existe uma evolução dos descobrimentos, existe quando nós damos os descobrimentos, damos aquilo que nós já falámos, da importância dos descobrimentos, que os descobrimentos foi uma altura em que os portugueses foram corajosos, pronto, essa parte, por exemplo, apagá-la e dar apenas a parte negra, má dos descobrimentos. Pegar no facto do nazismo, quando nós, por exemplo, falamos, provavelmente já vos falaram disso, quando nós fazemos uma análise, um discurso do Hitler, em que dizemos, e corretamente, que o Hitler era alguém bastante inteligente, era infelizmente bastante inteligente, tendo em conta o monstro que se tornou, que apesar de tudo e aquilo tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as investigações que foram feitas por parte da Alemanha nazi permitiram-nos que hoje o mundo evoluísse bastante, apesar de ter sido feita de uma forma absolutamente horrorosa e cometendo crimes inacreditáveis. É um facto também. E, por exemplo, pegando no caso de Portugal, do Estado Novo, a pagar aquela visão que nós também temos, que o Salazar era uma besta do caraças, mas também tinha os aspectos positivos. Ou seja, basicamente pegar em fatores históricos em que aconteceram coisas horrendas, como é o caso da escravatura nos descobrimentos e o Holocausto na Alemanha nazi e lá está, a guerra colonial e a ditadura em Portugal, e apagar aqueles aspectos que podem ser considerados positivos e dar apenas os aspectos errados. O que é que vocês acham disto? Eu acho que aí estaríamos a incorrer no mesmo erro das pessoas que querem destruir os monumentos e as estátuas, porque eu acho que a disciplina de História tenta dar essas mesmas matérias de forma a demonstrar o tipo de sociedade que existia naquele tempo. Pelo menos essa é a minha visão, que era uma coisa grandiosa, que se
que se pode fazer, ou que se podia fazer, né, naquele tempo, haver escravos e partir para a descoberta, construir barcos e partir para o continente africano à descoberta de inúmeras coisas. Eu acho que se nós passássemos a olhar só para a parte negativa, obviamente que eu também acho que andamos bastante bem e falamos de forma, não é repugnante, mas de forma a demonstrar que aquilo mesmo é errado. Eu acho que lá está, é o tal de querer apagar a história erradamente, porque se aquilo fez parte da nossa vivência e Portugal era um país orgulhoso, era um país que queria ir além mar, descobrir o mundo, juntamente com Espanha e outros países. Eu acho que era uma coisa errada se nós dessemos o contrário disso, apenas uma parte, porque só mostrarmos um lado da cara da história das coisas que se têm de dar, lá está, estamos a incorrer nos erros que temos vindo a falar relativamente aos jovens, nos últimos programas, relativamente aos jovens, que depois não têm uma mente completamente aberta para tudo aquilo que a sociedade foi, é e o que virá a ser. Sim, Joana, antes de responderes e tendo em conta a pergunta, juntar mais uma coisa, não acham que isso também dá a ideia que nós queremos esconder alguma coisa da história, como fizeram os regimes ditatoriais? Porque nós estamos a apagar um facto que acaba por ser positivo e nós ao apagá-lo estamos quase a dar a ideia, como fizeram as ditaduras, de que aquilo é demasiado importante e não pode ser dito. Não sei se me fiz entender com a questão. Respondendo à primeira pergunta ainda, eu concordo com o André e... calma, mas já não me lembro qual é que era a pergunta. A pergunta era em relação à história, apagar momentos... sim. O momento positivo ou sim, o momento negativo sei. tem prioridade em relação ao momento negativo. Eu concordo com o que o André disse e eu acho que tem de haver um equilíbrio na aprendizagem dos factos. Portanto, é óbvio que houve muita coisa má a acontecer, mas não podemos negar que também houve muita coisa boa e que podemos aprender com ambas as coisas. Não só ver como é que estava a sociedade naquele tempo, como também muitas dessas coisas serviram de base para o que nós sabemos hoje. Portanto, acho que não é solução apagar ou não lecionar simplesmente o que aconteceu de bom e olhar só para as partes negativas, porque acho que não é a maneira mais eficaz de, lá está, compreender a história e... E futuro para a visão. Sim, exato, e é como se não tivéssemos, portanto, dois lados opostos para poder comparar e podermos pronunciar e ter uma visão crítica acerca dos acontecimentos, não é? A segunda questão, eu não percebi muito bem o que é que quiseste dizer. Eu percebi o que o Francisco quis dizer, porque isso que nós os dois dissemos vai de encontro àquilo que o Francisco disse, que era o que os regimes ditatoriais faziam, ao mostrar apenas um lado que era ótimo, que era de vangloriar, e o outro escondido e ser censurado, e é exatamente isso que se calhar depois esses partidos de esquerda querem fazer, que é apenas mostrar o mal para dizer, não, isto é horrível, isto é mau, e nós somos muito melhores, e fazemos isto, e fazemos aquilo, nós só queremos a liberdade para tudo. Que depois, lá está, eu acho que pode ajudar a malta do outro lado. A malta do outro lado não, eu falo de malta, porque isto também é uma forma, eu falo da malta que quer os extremistas do outro lado, ajudar. Olha, eles querem nos calar em relação a isto, e depois parece a bola de neve que atingiu e que nós estamos neste momento. Agora, eu vou ser amigo do nosso editor-chefe, sabem porquê? Porque eu vou pedir à malta para se inscrever no canal, para dar like, para fazer para deixar aqui comentários, sugestões de coisas que nós podemos fazer para a próxima. Porquê? Porque eu vou fazer uma pergunta a seguir, mas assim o editor-chefe consegue cortar agora. E pôr no episódio, porque isto está dividido em relação a episódios. Quem é simpático? Bem, agora passando a outra questão e voltando um bocadinho àquilo que nós já tínhamos falado muitas vezes e às manifestações que têm acontecido recentemente, não acham que está a acontecer um paradoxo um bocadinho esquisito? Porque a malta que está-se a manifestar pela tolerância, em relação, por exemplo, aos polícias, está a ser intolerante. Não acham que está a acontecer ali um bocadinho disso? Ou seja, nós estamos-nos a manifestar pela tolerância, mas tolerância